mas eu só gostaria de ouvir uma pessoa balizada. Não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição. Isso aqui é a mesma pessoa. E a devoção às liberdades individuais. Isso é peso morto. Isso aqui é peso morto. É o dinheiro do contribuinte sendo gasto com essa CCC aqui. Casa dos calados coniventes. Pessoal, o senador Magno Malta não economizou nas palavras e abriu o verbo no meio do plenário. E aqui ele soltou um áudio do Alexandre de Moraes, onde Alexandre de Moraes faz algumas revelações que mostram quem ele é. Vou deixar esse vídeo aqui completo para vocês conferir as falas do senador Magno Malta, que vai em cima de Alexandre de Moraes. E também vai bater em cima dos senadores que são coniventes e covardes. E ele vai também soltar esse áudio. E eu queria que você conferisse esse vídeo. Mas antes, deixa aquele like, curte, comente, compartilhe esse conteúdo. E vamos assistir agora esse vídeo. Senhor presidente, nós tivemos uma manifestação pacífica. Graças a Deus. Deus é bom. Tem gente que não gosta disso. Tem raiva quando fala de Deus, quando fala em passividade, democracia. Mas uma multidão. Eu li todos os discursos já feitos antes que eu chegasse ao plenário. E eu vi senadores dizendo que tinha 100 mil pessoas. Tinha até uma pesquisa de especialistas da USP que dava 30 mil pessoas. Nossa! Num regime ditatorial, uma manifestação pacífica daquela é chamada de borocochô. Foi borocochô. Sem graça. É claro, só tem graça quando tem ministério queimado. Só tem graça quando tem black blockers. Só tem graça quando se invade o Supremo. Só tem graça quando se invade a Câmara dos Deputados. Isso tem graça, eu me lembro que em 2016 ou 2014, quando a manifestação do MST aqui, junto com a CUT aqui em Brasília, botaram fogo nos ministérios, o governador era Hollenberg, do PSB, de Kassab, de Flávio Dino e de tantos outros aqui. Hollenberg agiu como governador, a polícia agiu. E teve um senador Humberto Costa. Ele foi lá, ele voltou aqui e fez um discurso chateado, que estava com os olhos lacrimejando por causa do gás de pimenta e tal, culpa do governador que reprimiu, porque senão os vândalos, os black blockers teriam botado fogo em Brasília. Nós vivemos já um regime ditatorial, não há mudança de presidente, há mudança de regime. Não, aquilo foi só um ato democrático. Ato antidemocrático é rezar um terço. Ato antidemocrático é dizer: eu sou a favor da vida, eu sou a favor do nascituro, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas, eu quero um país livre, eu não morro de amor pelo regime cubano, nem o regime venezuelano, nem o regime chinês, eu não morro de amor pelo regime russo. Aí você é um fascista. Porque quando não se tem argumento, se tem uma palavra. E normalmente o esquerdista é assim. Falta ali o argumento, ele fala: você é fascista. Nós temos um ministro da Suprema Corte agora, que diz que ele segue o que Lane manda. Antes de ser ministro da Suprema Corte, imagine agora na Suprema Corte. E no discurso dele, pasme, senador Cleitinho, pasme, senadora Damares, pasme, senador Girão, deputado Nicolas, senador Marinho, ele faz um discurso na posse dele e diz que a Suprema Corte é o poder moderador do país. Sabe na frente de quem ele falou isso? Na frente do presidente do Senado. Eu não posso ouvir isso e ficar calado. O presidente do Senado tinha que ficar em pé e interromper o discurso dele. O senhor está errado. Tem 3 poderes harmônicos entre si, e não um poder que seja preponderante sobre o outro. Não, não é isso que a Constituição diz. Isso é peso morto.
Isso aqui é peso morto. É o dinheiro do contribuinte sendo gasto com essa CCC aqui. Casa dos Calados Coniventes. Que humilhação. 513 deputados. O seu presidente ouve isso e nada fala. Isso nós falamos lá, na avenida. Quando a pessoa diz, a Bíblia é um livro velho, eu digo, Deus é novo. O que valeu para aqueles dias vale para hoje. Deus não mudou, nós mudamos. O coração do homem é o mesmo, em cada lugar, em cada tempo. O coração do homem não mudou, Deus é o mesmo. Por isso comecei meu discurso dizendo, senador Marinho, não tem mais, nem mesmo a morte, a não ser que seja a morte espiritual. Porque por nada tenho ganho a minha vida, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. O que eles falaram hoje aqui, o profeta Jeremias ouviu. O que eles falaram hoje aqui, atacaram até o pastor Malafaia. Os profetas ouviram. O deboche, a anarquia. Chamaram Jesus de filho de Belzebu. Jesus, filho de Belzebu. Jesus. Esse país contou com a voz de Malafaia no dia, Nicolas. Acho que você estava engateando, brincando de bola de gude, quando o ministro de Dilma, Gilberto Carvalho, num ato falho, lá do Rio Grande do Sul, os repórteres estavam atrás dele, ele não viu, e falou para as abortistas, nosso primeiro enfrentamento daqui para frente é com esses evangélicos, de cabeça vazia, comandados por pastores de televisão e de rádio. Lava a tua boca, pilantra. Eu falei isso na tribuna aqui na época. E não retiro uma palavra. Veja que ele estava plantando algo que estava caminhando, que estava vindo, que estava vindo, que estava vindo. O pastor Malafaia agora está atacado. Vai ser inserido no inquérito, a Polícia Federal está pensando. O que Malafaia falou? Ordem cronológica das coisas. Discurso absolutamente técnico. Discurso com provas. Não cometeu ilegalidade. Falou da violência, da virulência cometida contra o Estado Democrático de Direito. E que nós não podemos nos calar. O grande problema de quem conta mentira e trabalha com narrativa, Damares, é ter que olhar nos olhos de quem fala a verdade. Nós estamos sob o comando de Deus. Deus, 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 pátria, família e liberdade. Agora, quem não acredita em Deus, quem não acredita em liberdade, tenta fazer da libertinagem a liberdade. Eu vou lhe passar uma parte, mas eu só gostaria de ouvir uma pessoa balizada. Está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição. Isso aqui é a mesma pessoa, e minha devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Roubar a liberdade de um homem é tirar a essência da sua humanidade, disse Alexandre de Moraes. Cometi uma fake news, eu cometi um crime antidemocrático. O senador Randolph, o senador Lindbergh e tantos outros foram à PGR para impedir que você fosse sabatinado. Porque o mínimo que eles falavam de você era que você era advogado do PCC. Agora você diz que vocês são salvadores da pátria? O povo do ele não se levantaram como se estivesse diante de um fato novo, esquecido. Eles esqueceram a Amazônia. Eles não falam mais nisso.
Aquele tal de Leonardo DiCaprio lá, aquela menina lá que é a maior inteligência do mundo, ela só está depois de Deus. Ela sabe tudo o que vai acontecer com o planeta, que vai aquecer, que se o cara tirar um pé de alface, aí não cresce mais uma árvore e tal. Esses negócios desses ambientalistas que dá muito dinheiro, essa coisa de ONGs, esses ecochados e tal. Eles esqueceram. Não mame, Damares, culpada, tal. Começou a aparecer a verdade. Eles esqueceram o Zé não mame. Agora é o Marajó. Porque ninguém quer saber de um desgraçado adulto que tem conjunção carnal com uma criança de apenas 5 anos de idade. Essa mídia desgraçada, a esquerda se levantou em cima de Damares como urubu. E eu estava sem mandato, mas não estava sem voz. Eu estava sem mandato, mas o medo nunca me assaltou. Aliás, senador Jaime, medo, eu conheço de ouvir falar. Nunca fui apresentado. E eu fui para a rede social para defender. O que dizia então, ministra? Ministra, minha mãe dizia uma coisa muito séria, dona Dadá. O homem do bem tem sempre o segundo momento. Você é jovem, Nicolas. O homem do bem tem sempre o segundo momento. Podem te atacar. Podem te atacar. Quando o diabo disse a Deus que Jó não era aquela bola toda que Deus estava falando, Deus disse, então vai, faz o teste. Na primeira que eu fizer, ele te abandona. Só não toque na alma dele. Deus nunca mudou, senadora. Pode tocar em mim, mas Deus não vai permitir que vocês toquem na minha alma. Não deixe seus filhos pequenos dormir na casa de ninguém, porque é vizinho há 20 anos, porque é a casa do meu cunhado, tem 15 anos que casou com a minha irmã. Não, é a casa do avô, não. Criança dormindo, não brinca. Criança dormindo, alguém pode querer brincar com ela. Não deixe seus filhos ir para a casa de ninguém. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita que vai te ensinar o passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil. Clica no link lá no primeiro comentário e assista a aula que é totalmente gratuita. Pessoal, o senador Magno Malta, ele é um dos poucos, tem outros, mas ele é um dos poucos senadores que tem a coragem de expor, de falar a verdade e não temer ao Supremo Tribunal Federal. Não é que ele seja uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa que queira afrontar, nada disso. Ele é apenas um senador independente de direita, mas independente que não tem rabo preso, que não tem corrupção nas costas, porque o que faz a maioria daqueles senadores ficarem calados, o que faz a maioria deles serem coniventes, verem os erros e fechar os olhos, escutar a maldade e fingir que não está acontecendo nada, o que faz aqueles senadores ser dessa forma é justamente o rastro de corrupção, de má conduta. Por isso que eles ficam com o pé atrás com relação à assinatura do impeachment de Moraes. Porque sabe, se eles assinar, no outro dia os ministros já começam a desengavetar os processos, as pendências, e aí pode acabar até em prisão. Infelizmente, tanto o Supremo Tribunal Federal como os senadores e deputados, e prefeito e governador e um monte de coisa, mas é um acobertando o outro. Essa que é a triste realidade. Porque os senadores têm o poder da caneta para assinar o impeachment e não assinam porque já tem um rastro sujo. E aí vem o outro lado da corrupção também no judiciário, porque os juízes de toga do Supremo Tribunal Federal, eles também têm nas suas mãos todos os documentos de processos de senadores e que estão engavetados. E eles não puxam, porque qual seria o certo? O juiz julgar cada um independente de tempo, se é amigo ou não. Bora, vou julgar a tua causa. Ó, tu tá com esse processo, esse. Vai ser julgado. Não, eles engavetam e deixam lá como uma arma secreta. Caso algum senador queira se levantar contra um juiz do Supremo, aí ele diz, ó, vou desengavetar teu processo, viu? Tu vai perder teu mandato, tu vai ser preso.
Ou tu não assina esse impeachment, ou então, se tu assinar, no outro dia a Polícia Federal vai estar investigando tua vida. Como os senadores sabem que isso pode acontecer, eles ficam com o pé atrás e dizem, opa, é melhor nós deixar o Supremo quieto. É por isso que Alexandre de Moraes faz o que quer. É por isso que Alexandre de Moraes está tendo mais autoridade do que o Senado, os deputados, o presidente. O presidente é uma marmota, a gente já sabe disso. Mas aí ele está tendo mais autoridade justamente por causa disso. Por causa que os senadores estão sendo covardes, são medrosos. Infelizmente, enquanto continuar esse Senado covarde do jeito que está, não vai haver mudança. Alexandre de Moraes vai continuar fazendo o que quer aqui no Brasil. Essa é a triste realidade. Ou muda esse Senado em 2026 e aí em 2030 e assim sucessivamente, para pessoas qualificadas, competentes, justas, íntegras, ou então vai continuar a mesma coisa aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a triste realidade. Tomara que evite ser esse Senado mude para ver se nós vê alguma possibilidade de Alexandre de Moraes refrear ele, ou então fazer o impeachment dele, não só dele, mas de qualquer outro que extrapolar as 4 linhas da Constituição. Essa que é a verdade. Então eu queria trazer esse vídeo com o senador Magno Malta, que para mim é um exemplo de senador. Tem outros também, Girão, Cleitinho, Marcos Rogério. Mas ele é um exemplo de senador independente, que não tem medo. E eu queria trazer esse vídeo apenas para informar a vocês algumas coisas. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha. Inscreva-se aqui no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.